Olá, é com alegria que estamos de volta para mais um programa Com Fé é Possível, uma mensagem de Deus diretamente para o seu coração. Nosso carinho a toda a equipe de Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, também Ramp Lorenzetti, comércio de peças. Como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Você já parou para pensar que pode estar ficando velho espiritualmente? É muito bom ser criança, pois é a fase da inocência. É muito bom ser adolescente, pois é a fase em que começamos a descobrir a realidade da vida. Também é muito bom ser adulto, pois conquistamos a nossa liberdade. Mas, e quanto a ser velho? Também deve ser muito bom, afinal, é nessa época em que descobrimos a plenitude da vida. É a fase em que as experiências trouxeram grande sabedoria e Deus deseja usar essas pessoas, mesmo quando elas acham que é tarde demais. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que foram usadas por Deus após chegarem à terceira idade. Eu quero começar lendo o profeta Isaías, capítulo 40, e o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que palavra maravilhosa! Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida para que Ele dirija os nossos passos. Nossas forças são renovadas, nosso ânimo é alimentado diariamente com a bênção do Senhor. Também como estamos tocando num quesito de terceira idade, quando lemos em Êxodo, bem no início da Bíblia, Êxodo no capítulo 7, verso 7, a Bíblia diz que Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Quer dizer, quando eles começaram a trajetória, quando eles começaram a se envolver com as coisas de Deus. Eu fico maravilhado em ver a disposição desses homens em obedecer a Deus e o quanto Deus se preocupa conosco até o último dia de nossas vidas. Como eu disse, a terceira idade é muito boa, mas pode trazer consigo alguns desgastes físicos e psicológicos, naturais da idade avançada. No entanto, é muito triste saber que existem pessoas, inclusive jovens, que são espiritualmente velhos e apresentam características semelhantes àquelas que atingem grande parte dos idosos. Vejamos, um idoso, ele começa a ter vários problemas nas pernas, dificuldade para caminhar, dificuldade para avançar. Muitos cristãos gostam de ficar sentados confortavelmente nos bancos da igreja e não querem sair de lá por nada. Pedir para eles se levantarem e fazerem algo de útil pela obra de Deus é quase perda de tempo, pois sempre dirão que não podem, porque tem uma lista de dores que o impedem. Deus, porém, espera que nos esforcemos para contribuir com o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Por isso o apóstolo Paulo disse: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Você tem participado da igreja? Você tem contribuído com as ações da igreja? Nunca esqueça, a igreja do Deus vivo é uma obra poderosa que avança em nossa cidade, em nossa nação, pelo mundo. Quando você crê em Jesus, quando você começa a separar um tempo maior da sua vida em meio a toda essa correria, para você viver o Evangelho,
para você poder demonstrar o amor ao próximo. Tudo isso é possível quando a gente está ligado em uma igreja. Por isso a minha insistência para que você frequente e esteja completamente ligado em uma igreja verdadeira, uma igreja séria, uma igreja comprometida com o Evangelho, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Pessoas com mais idade começam também a ter problemas de visão. Esse tipo de cristão tem uma visão limitada e muitas vezes parece até ser cego. É o cristão que não gosta de sair da zona de conforto e dar passos de fé, pois tem medo do desconhecido e não confia que Deus estará com ele em cada decisão. Prefere ficar onde está e quando encontra com outras pessoas, irmãos, amigos, cheios de visão e sonhos, critica e tenta desmotivá-los por não conseguir acompanhá-los. De acordo com a Bíblia, a cegueira nada mais é do que falta de fé, falta de confiança em Deus. Falta de fé leva a pessoa a não ter uma comunhão com irmãos, a pessoa não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta nem de ouvir sobre as coisas espirituais. Por isso, hoje mesmo, o convite de Deus para você: desperte a sua fé, acorde na fé, para que você possa ouvir a voz de Deus e obedecer, avançar. Também uma pessoa idosa começa a ter alguns problemas de surdez. O cristão surdo é aquele que, por mais que o pastor ou outros líderes falem, ele não dá atenção. Não ouve conselhos, exortações, e está com os ouvidos fechados para qualquer palavra que não seja agradável. Qualquer mensagem que venha confrontar, ele não gosta. Ele não quer nem ouvir. E o pior de tudo é que ele já se acostumou com isso e por mais que Deus fale claramente com ele, continua preferindo não dar ouvidos. A Bíblia diz que esse problema de surdez espiritual seria muito comum nos últimos dias. Nos tempos que estamos vivendo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso 34, diz assim: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Após essa leitura, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem algum tipo de problema para ouvir Deus falar contigo? Você tem alguma dificuldade em parar para ouvir as orientações que Deus está trazendo para a sua vida, para o seu casamento, para o círculo de amizades que você tem? Problemas gravíssimos acontecem justamente na vida e com pessoas que não ouvem a voz de Deus. O meu desejo sincero é que através desse programa você possa ter um encontro com Deus e tomar uma decisão. Peraí, vou mudar. Eu vou parar com toda essa correria e vou separar um tempo da minha vida, todos os dias, todas as semanas, para ouvir a voz de Deus. E pode ter certeza que Deus pode usar uma pessoa que você menos espera, uma pessoa que você julga nem ser apropriada para transmitir algo de Deus ao seu coração. Agora, principalmente, quem Deus vai usar é um líder, um pastor, um líder aí na sua comunidade, alguém que possa transmitir com palavras audíveis aquilo que você precisa mudar, assim como Deus está falando hoje através desse programa. Estamos abordando a dificuldade que pessoas mais idosas enfrentam.
Uma outra situação complicada é o problema quanto a mudanças. Quanto mais os anos passam, mais uma pessoa fica resistente, relutante a mudanças. Por isso é tão difícil lidar com os cristãos velhos em uma igreja. Muitos deles não ajudam e ainda atrapalham aqueles que querem fazer algo novo para o crescimento da obra de Deus. Geram intrigas, fofocas, contendas entre os irmãos, simplesmente porque mudanças costumam dar trabalho e isso é tudo o que eles não querem. Deus espera uma atitude diferente dessas pessoas. Como podemos encontrar em Coríntios capítulo 5 e o verso 58, que nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Todas as vezes que nós empreendermos, investirmos o nosso tempo, a nossa vida, para aplicarmos a palavra de Deus, somente coisas boas virão, porque é Deus trabalhando em nossa vida. Uma pessoa idosa, com facilidade, poderá ter a sua saúde debilitada. Assim como na velhice, é preciso muito cuidado, perseverança para obedecer os ensinamentos de Cristo. Quando já não se tem muita disposição, qualquer movimentação se torna um fardo pesado para se fazer. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e você diga: não tenho mais contentamento. Todos os momentos que nós voltamos o nosso olhar para Deus, seja você um jovem, uma pessoa adulta ou uma pessoa já com a idade bem avançada, Deus começou falando na mensagem desse programa que os que confiam, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Nesse momento, enquanto você ouve esse programa, as suas forças espirituais, sim, estão sendo renovadas. Você consegue perceber que há uma ação de Deus para que você se levante aí dessa poltrona, dessa cadeira e vá para a igreja, e vá se encontrar com outras pessoas, e vá louvar a Deus, e vá levantar as suas mãos para dizer: muito obrigado, Deus, tu tens sido maravilhoso comigo. Porque a ação do Espírito Santo justamente nos desperta, nos levanta para nos aproximarmos de Deus. Não perca nenhuma oportunidade. Se programe. Venha estar conosco na Igreja Brasil para Cristo, todas as quintas, 19h30, e aos domingos, às 19h, o culto da família. Venha estar conosco. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha ser abençoado. É o convite de Deus para o seu coração. Compreenda que com fé em Jesus, você conseguirá sempre enxergar o lado bom da vida e que é possível se alegrar até mesmo em situações complicadas. Eu sei que os problemas não nos fazem querer dar glória a Deus. Os problemas não nos deixam alegres, mas o apóstolo Tiago não disse para colocarmos os nossos olhos nas provações, mas sim no resultado que elas trazem. E qual é esse resultado? No momento em que nós olhamos para Jesus, confiando em Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais maduros e íntegros, e as coisas começam a ser superadas, vencidas. Após as provações, você terá um crescimento espiritual e isso deve ser o motivo da sua alegria. A sua fé precisa ser colocada em prática diariamente para que haja crescimento. Caso contrário, ela se tornará fraca e poderá até mesmo deixar de existir. Se isso acontecer,
você não conseguirá receber as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Por isso entenda, não é você quem está sendo provado, mas a sua fé. Com isso, é necessário um trabalhar de Deus na sua vida para que sua fé esteja sempre viva, edificada. Então, se você está sendo provado, alegre-se. Deus está com você nessa situação e Ele jamais permitirá algo ruim acontecer, algo que não seja para o seu bem. Quando nós vamos nos aproximando de Deus, com certeza vamos aprendendo a controlar nossas emoções, a raiva, o estresse, a falta de paciência. Você se considera uma pessoa que não consegue controlar suas emoções? Você fica estressado e sem paciência por não conseguir o que quer ou por achar que tudo tem que ser do seu jeito? Infelizmente, muitos têm destruído suas vidas, até mesmo a família toda, por deixarem a emoção falar alto demais. Ao surgirem os problemas, não obedecem à palavra de Deus. Com isso, tomam muitas atitudes erradas e depois fica muito difícil suportar as consequências. É por isso que Deus inspirou o rei Salomão a escrever esse versículo em Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma pessoa que não sabe controlar suas emoções e atitudes é como um guarda que não protege a sua cidade. E então ela se torna alvo fácil dos ataques do inimigo. A Bíblia diz que devemos proteger o nosso coração mais do que qualquer outra coisa, pois dele depende toda a nossa vida. A falta de paciência, o nervosismo, o estresse atrapalham a nossa vida em todas as áreas: física, emocional e espiritual, além de prejudicar os nossos relacionamentos. Por isso, faça uma reflexão agora mesmo e verifique quando é que você fica mais nervoso. Talvez seja porque você está triste consigo mesmo ou porque muitas coisas têm dado errado em sua vida e isso te faz perder a calma. Mas na maioria das vezes, a falta de paciência está relacionada com os outros, com o próximo, em não compreender o próximo. Você tem se preocupado com a vida dos seus amigos, do próximo? Você tem se preocupado com as pessoas que convivem dentro da sua casa, procurado entender, procurado ter um pouquinho de mais empatia, nobreza, atitudes que possam melhorar, lapidar o relacionamento, o convívio? A falta de Deus gera esse tipo de problema. Você acaba sentando numa cadeira, numa posição mais elevada, mas é a cadeira do orgulho, da arrogância. Quando você começa a se julgar sendo melhor do que os outros. Desça agora mesmo. Levanta dessa cadeira e sai daí. Volta para o lugar que Deus está te chamando, para que você possa ter um relacionamento mais amoroso, mais carinhoso, mais humilde e muito mais feliz. Essa é a vontade de Deus. Ser cristão, viver segundo a vontade de Deus, é justamente você se preocupar com o próximo, com o bem-estar do próximo e para que ele viva uma vida mais feliz. Quando convivemos com pessoas muito diferentes de nós,
Isso nos irrita porque queremos que elas sejam como nós. Ou quando elas têm os mesmos defeitos nossos e gostaríamos que fossem diferentes. Mas se não podemos fazer nada para mudá-las, por que devemos perder a paz? Não seria melhor mudar a nós mesmos? Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas devemos entender que as pessoas só nos tiram do sério porque deixamos. Jesus nos deixou o exemplo de que, quando estamos em comunhão com o Pai, nada e ninguém nos fará desistir. Então saiba que, mesmo que tudo esteja bem difícil, Deus ainda continua no controle da situação. Por isso, ore e entregue a Ele tudo que tem te deixado preocupado. Na Bíblia diz que a paciência, a mansidão e o domínio próprio não podem ser gerados por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para termos calma e paciência. Alguma vez você já orou sobre isso? Você já falou para Deus sobre o quanto você tem dificuldade em lidar com suas emoções? Ele quer te ajudar. Não amanhã, agora mesmo. Entregue toda a sua vida, as emoções nas mãos de Deus e Ele te fará cada dia mais parecido com Cristo. Isso é muito importante. Compreender o que Deus está falando e ter um posicionamento para viver uma vida melhor. Quando lemos o Novo Testamento, encontramos diversas histórias maravilhosas. O maior de todos os profetas, João Batista, escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Por quê? Creio que a escolha foi baseada numa direção divina que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivessem experiências significativas com Deus. Sobre as bênçãos decorrentes do deserto, quero te ensinar alguns pontos. Vamos ver? Deserto é um lugar para ouvir Deus. O deserto, para João Batista, representava um lugar especial onde ele teria condições de se afastar das distrações desta vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e tentar cumprir muitas agendas, muitos compromissos. Mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar da comunhão, no qual podemos ouvir a voz suave de Deus. Nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia, para que ali Deus fale de maneira que possamos ouvi-lo sem as interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias. Você tem percebido quantas interferências externas acontecem em nossa vida? Os amigos, os compromissos, toda a agenda que nós precisamos atender, a correria, e tudo isso faz com que nos afastemos de Deus, faz com que não tenhamos tempo para Deus. Mas, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus, acorde, desperte hoje mesmo. Pegue a sua família, convide, leve para uma igreja aonde você possa ouvir Deus falando contigo. Num lugar onde você possa receber a oração da fé, que vai transformar a sua vida para melhor. Nosso deserto pode significar um quarto fechado para a oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo
quando estar em sua presença é a coisa mais importante em nossa vida. Se deixarmos de ouvir a Deus em nosso caminhar diário, correremos o risco de perder a direção, a visão e o propósito maior para a nossa existência. É por isso que precisamos sempre ouvir a voz de Deus. O deserto também é um lugar de renúncia. O texto bíblico, no Novo Testamento, mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir sua mensagem. Com isso, cada um estava deixando de lado sua casa, seu compromisso, seu conforto, seu trabalho. Uma atitude assim representava a renúncia e despojamento da velha estrutura de vida rotineira, e tudo isso em busca de algo que eles consideravam ser importante para as suas vidas. Cada um estava demonstrando nesse comportamento a disposição de renunciar a algo de valor para obter o que ainda era mais precioso: o encontro com Deus, o contato com a palavra de Deus. Essa experiência nos ensina a não esperarmos a bênção em domicílio, mas valorizando a ponto de seguir, ir em busca na igreja, no lugar aonde homens e mulheres estão pregando o Santo Evangelho. Os que não estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto, também não estariam dispostos a deixar posturas erradas para assumir uma nova vida. Não queremos com isso dizer que precisamos comprar a bênção de Deus, anulando assim a graça que há em Cristo Jesus. É claro que todas as bênçãos nos são concedidas pela graça e não pelo esforço humano. No entanto, nossas atitudes demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Deserto é um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que, ao pregar o Evangelho de Deus no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas seus corações estavam vazios de Deus e da sua unção. João Batista chocava a multidão porque suas vestes não eram semelhantes às de um religioso. Sua comida e sua habitação eram totalmente diferentes do convencional, mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto. Com tudo isso, cremos que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receberem algo diferente do habitual. O objetivo era o de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera, para que pudessem receber de Deus a verdadeira mensagem, totalmente desprovida de religiosidade e que faria toda a diferença em suas vidas. Meus amigos, meus irmãos, o deserto no ministério de João Batista foi um lugar especial onde ele e o povo puderam separar-se para ouvirem a voz de Deus de forma mais clara. Para receberem a mensagem do Altíssimo, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando interesse de renunciar coisas importantes por algo de maior valor: a palavra de Deus. Separe-se agora mesmo, um pouco só, a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração. Mesmo durante a semana, escolha lugares de menor movimento para que ali você possa ter condições de discernir em seu coração o que Ele tem para a sua vida. Uma vida abundante, o perdão dos seus pecados, a transformação completa pelo poder de Deus. Valeu?
Eu quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Vamos pedir a bênção de Deus? Nosso Deus e nosso Pai, pregamos mais uma vez a Tua palavra e sabemos que a Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz e está trazendo cura, libertação e salvação. Eu oro abençoando por esta pessoa que agora mesmo está crendo na mensagem do Evangelho e aceitando a Cristo como Salvador e Senhor, confessando com sua boca, dizendo que é pecador, dizendo que precisa do teu amor e está recebendo agora o teu perdão. Senhor, eu oro abençoando para que uma nova vida comece agora mesmo nesta casa, nesta família. Senhor, que todas estas pessoas comecem a partir de hoje a ouvir mais a Tua voz, a terem mais tempo para ouvirem as Tuas orientações. Eu oro abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu quero agradecer o carinho de todos aqueles que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Eu quero fazer um pedido. Nos ajude. Abençoe a nossa equipe com uma contribuição voluntária. Está aqui na tela o Pix para você poder fazer uma transferência e você nos abençoar, dar um respaldo, um apoio para todo o trabalho que a nossa equipe desenvolve, preparando as mensagens para o teu coração. Você que é empresário, ajude. Deus recompensará com certeza e a sua empresa fluirá de uma maneira ainda melhor, pois você estará contribuindo para que a mensagem de Deus alcance muitas outras pessoas. Também a nossa alegria será muito grande em receber você. Veja, eu não estou convidando você para mudar de religião. Não. Eu estou convidando você para passar alguns momentos conosco na presença de Deus. Aonde? No auditório da igreja aonde eu presido. Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. O endereço está na tela. Bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves, 696. Numa esquina, fácil estacionamento, um local acolhedor. Quais os dias? Nós temos várias programações, mas os principais encontros acontecem nas quintas, 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 19 horas. Você será muito bem-vindo. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Ramp e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Ramp e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.